Senhor, obrigado por esta hora bendita. Obrigado porque de fato podemos crer que o Senhor está conosco. Agora, Deus, pedimos que nos ajude no entendimento da Tua palavra, para que possamos ser edificados e fortalecidos por ela. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Estamos neste mês falando sobre a mordomia dos relacionamentos. E quero concluir a reflexão matinal que temos tido sempre com a mensagem do domingo pela manhã, com um versículo, como fiz nos demais domingos anteriores. E o versículo que eu vou ler com vocês se somará a 2 outros versículos. E eu queria ler primeiro, inicialmente, aquele que está em Atos capítulo 2, apenas o verso 44. Atos 2, 44. A expressão de Lucas, relatando o início e o surgimento da igreja e o modus vivendi da igreja primitiva, daqueles que haviam se convertido. E nessa relação, dentre algumas coisas características da comunidade primeira, dos primeiros crentes, da maneira como eles convertidos viviam, o versículo 44 que eu quero trazer nesta manhã nos falará algo sobre esta relação interpessoal a nível comunitário, em comunidade fraterna entre irmãos. Nos diz assim então o texto sagrado: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém. Aparentemente, parece-nos que esse versículo não tem muito a ver com relacionamento ou com a mordomia do relacionamento. Mas, na verdade, ele está intimamente ligado a essa pressuposição ou a essa preposição, e não é apenas um pressuposto de que, de fato, precisamos nos relacionar. É algo que nos aponta que o relacionamento interpessoal na comunidade é perfeitamente possível e disso como ele tem que ser. É interessante que o versículo número 44 lido está no contexto da conversão desses irmãos, que juntos perseveravam. Já começa o versículo 42 dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão, eles perseveravam nas orações, ou seja, estavam juntos para isso, para aprender, para orar e para repartir. O versículo número 43 diz que também juntos tinham temor, eram crentes tementes a Deus, e por conta disso o Senhor ia realizando vários sinais e vários prodígios. O 45 diz o resultado dessa disposição de preocuparem-se uns com os outros, ao ponto de se desfazerem de suas propriedades e venderem-nas, para que pudesse alcançar a necessidade de alguém que estivesse sendo privado, precisando de alguma coisa. O versículo 46 fala da questão de que juntos, unanimemente, estavam diariamente no templo e de casa em casa para partir o pão e para, com alegria, viverem esta comunidade, esta comunhão dos santos. E o 47, que é o mais conhecido de todos, diz que eles louvavam a Deus constantemente juntos, e este modus vivendi deles, enquanto assim eles viviam, o texto é claro, diz que o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. E esta relação está no que nós colocamos no editorial do boletim sobre a mordomia dos relacionamentos com aqueles que estão lá do lado de fora. Nós não somos fazedores de discípulos para tê-los em quantidade aumentada numericamente. Nós somos fazedores de discípulos para tê-los juntos conosco em qualidade de vida, testemunhando a mesma fé em Cristo Jesus. Essa é a proposta que o texto de Atos 2:44, nesse versículo, quer trazer para mim e para você, e que é aplicável à realidade dos relacionamentos interpessoais na comunidade, de maneira fraterna. Nós já falamos aqui de paz, de reconciliação, de falar a verdade. Hoje eu quero dizer de como viver esta verdade em paz, reconciliados que fomos todos juntos. E aqui está esta apresentação de Paulo ou de Lucas para nós no texto que acabamos de ler.
É interessante, meu irmão, minha irmã, que nós vivemos nesses dias e já há alguns anos, nesse mundo pós-moderno, a ideia do individualismo. Quanto mais tempo se passa, mais individualmente nós vivemos. Infelizmente, essa é uma realidade que parece que não tem mais como a gente escapar dela. E o que é pior é que esse individualismo tem adentrado aos nossos portais, tem chegado à nossa comunidade. O que é o individualismo? É a pessoa pensar só em si, viver uma vida individual, separada de comunhão, de fraternidade e de partilhamento, não apenas de coisas, mas de experiências, de vida, de comunhão. Hoje vivemos no presente século um mundo totalmente individualista, e o que é pior, um mundo competitivo, onde se você puder vencer o outro, você tem que vencer se quiser se estabelecer. É assim que tem sido o mundo dos nossos dias, na lide secular, nas várias profissões. Existe esse espírito individualista tomando conta do coração também, infelizmente, dos crentes. E entre nós isso não deve existir. Que seja característica da pós-modernidade, do mundo em que a gente está inserido, tudo bem. Mas, embora estejamos no mundo, nós não somos do mundo. A nossa perspectiva é outra. A nossa perspectiva é de corpo. Abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo número 27. O apóstolo Paulo vem falando acerca dos dons espirituais, depois diz onde eles são desenvolvidos. E aqui no capítulo 12, do verso 12 ao verso 31, ele fala da unidade orgânica da igreja. Isso significa que a igreja é mais do que um organismo, uma instituição, uma organização, ela é um organismo vivo. Ela tem vida, e a vida é entre os seus partícipes, a comunidade. E o versículo 27 diz assim, olha que coisa interessante, vós sois o quê? O corpo de Cristo, individualmente, membros uns dos outros. Paulo está trazendo a ideia de que somos membros, parte um do outro. E é impossível, como ele diz aqui, que a mão diga que não precisa do pé, o pé não precisa da mão, ou qualquer outro membro do corpo diga que não precise do outro. Está aí no contexto de 1 Coríntios 12, você pode observar que Paulo faz essa argumentação de maneira muito clara e levanta o questionamento sobre a unidade que devemos ter orgânica do corpo de Cristo, porque assim como o corpo é só um e tem muitos membros, todos os membros, versículo 12, sendo muitos, constituem um só corpo, e assim também com respeito a Cristo. E ele vai dizendo, porque também o corpo, versículo 14, não é um só membro, mas muitos. Ele repete a ideia. O versículo 15, 1 Coríntios 12, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, como estaria o corpo? A ideia aqui é que nós somos um organismo vivo, nos pertencemos. E esta ideia de pertencimento difere da ideia do mundo individualista. E a gente vive, queridos, dentro de uma outra perspectiva. O Evangelho nos chama a viver a comunhão dos santos, que Atos 2,44 que lemos nos diz, vivemos uns para os outros com uma particularidade que não pode fugir de nós e que é muito significativa. A comunidade deve viver os princípios do Evangelho na sociedade em que ela está inserida, como viveu o povo lá no livro de Atos, aqui no capítulo 2, e enquanto isso o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. O verso 44 diz assim, todos os que creram em quem? Em Cristo Jesus. Como é que eles estavam? Diz o versículo, juntos,
E o que eles faziam? Tinham tudo em comum. A ideia aqui de comum significa eles não se sentiam superiores um ao outro, como diz Paulo a Filipenses: não considere ninguém que seja para com você muito maior, muito menor, mas muito maior. Cada um considere o outro acima de si próprio. Isso é viver comunitariamente. É assim que temos que viver. E meu irmão, minha irmã, o mundo de hoje tem levado pessoas que estão perdendo essa identidade dentro da própria igreja cristã. Esta visão de comunidade, de corpo, está saindo de nós. Há muita gente vivendo isolada, há muita gente vivendo quase que anonimamente nas nossas comunidades. Olha que a nossa não é nem tão grande assim. Estão vivendo anonimamente suas vidas, isoladamente dos outros, e muitos estão em estado de depressão, em estado de sofrimento, de angústia, porque o espírito comunitário está lhes faltando. O espírito de ter em comum, de partilhar a dor, o sofrimento. E a Bíblia é clara, Romanos 12, alegre com os que se alegram, chore com os que choram. A gente precisa voltar à praxis mais elementar da comunidade primitiva, é vivermos como membros uns dos outros e partilharmos juntos todas as nossas necessidades, seja elas quais forem. E é interessante que a Bíblia nos dá subsídios para isto. Olha o outro texto que eu quero que você leia, Romanos capítulo 15, versículo 7. Romanos 15, 7. O apóstolo Paulo vem falando de que nós devemos imitar a Cristo e devemos ser simpáticos e altruístas para com os nossos irmãos. E no versículo 7 ele diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aleluia. Aí eu pergunto, será que esse espírito da igreja primitiva, da comunhão dos santos, do relacionamento interpessoal próximo, de partilha, de comungar, temos vivido ele em nossos dias, em nossa comunidade? Será que temos entendido que há necessidade de nos acolhermos uns aos outros? Acolhimento é abraçar, é receber, porque nós fomos abraçados, recebidos e acolhidos por Deus em Cristo Jesus. E se somos membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, devemos acolhermos-nos mutuamente. Amém? Eu quero concluir fazendo aqui algumas aplicações desse companheirismo que está refletido de maneira muito clara nas Escrituras Sagradas, na expressão uns para com os outros. Está essa expressão estampada nas Escrituras, especificamente nas cartas de Paulo, que era dirigida às comunidades, portanto dirigida a pessoas. Essa expressão aparece repetitivamente em várias passagens. Por exemplo, acabei de ler aí Romanos 15, 7. Acolher uns aos outros. E eu me pergunto, e pergunto a você, que acolhimento você tem dado àquele que é membro do corpo de Cristo à sua vida? Relacionalmente falando, como você acolhe o seu irmão? Eu não quero aqui dizer que acolher significa acobertar, significa aprovar aquilo que não é certo. Acolher significa dar guarida, até para que a pessoa possa se sentir protegida, guardada, amparada, orientada em todas as suas difíceis situações na jornada, porque todos nós enfrentamos individualmente, cada um no seu canto, o seu tanto de dor, de sofrimento e de problemas. Será que temos nos juntado para ajudarmos uns aos outros nessa situação, ou temos vivido individualisticamente como vive o mundo contemporâneo? Temos sido isolados da nossa relação com o outro.
acolhimento. Faz bem ao corpo de Cristo e àquele que senta ao meu lado aqui na comunidade, que divide comigo a mesma fé, que partilha comigo o mesmo pão, que crê comigo no mesmo Deus e que divide comigo o mesmo ambiente comunitário. Acolhimento. Isso é característica dos primeiros convertidos. E Deus diz lá, através de Lucas, como eles viviam, fazia com que o Senhor acrescentasse dia a dia os que iam sendo salvos, ou seja, discípulos novos, crentes novos, seguidores novos, iam chegando. Segundo, abra sua Bíblia aí, em Efésios 5, 21, outra expressão que aparece aí no texto sagrado sobre esta ideia de uns para com os outros. Em Efésios 5, 21, está bem claro e estampado está também aí, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui a ideia de sujeitar uns aos outros significa de submeter-se. Submissão, não apenas em termos de quem tem autoridade sobre nós, mas submeter-me ao meu irmão, pensar nele primeiro, antes de qualquer coisa que venha trazer para ele prejuízo, dano, malefício. Submissão ao outro é fundamental na esfera relacional, comunitária, do amor fraterno, por sermos membros do corpo de Cristo Jesus. Abra aí Romanos, capítulo 14, novamente, volte os seus olhos aí para Romanos, e veja lá o versículo número 19, novamente aparece a expressão, uns aos outros. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. A palavra que aparece aqui para seguir, o verbo está na mesma conjugação lá de Hebreus capítulo 12, quando fala que devemos seguir a santificação e a paz, perseguir, é visão do crente comunitariamente, na relação fraternal, comunitária, perseguir a paz e perseguir aquilo que é para edificação. O que não edifica, irmão, você não precisa lançar sobre o seu irmão. O que não vai produzir paz ao coração dele, você não tem que seguir, perseguir para trazer tormento a ele. Uns para com os outros, nós devemos seguir, diz o versículo aqui, coisas da paz. E ninguém aqui é tão desconhecedor do que não produz paz. Todos nós sabemos aquilo que produz paz ou pode produzir contenda. Todos nós sabemos aquilo que pode trazer edificação ou trazer destruição. O que Paulo está dizendo, uns para com os outros, devemos seguir as coisas da paz e da edificação. Quarto lugar, versículo de número 2 do capítulo 6 da carta aos Gálatas. Eu estou fazendo um passeio bastante rápido sobre essa expressão nas cartas de Paulo, porque eu poderia trazer inúmeros outros textos, mas escolhi apenas alguns. 6:2 diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros significa ajude o seu irmão a carregar o peso. Ajude o seu irmão a carregar aquilo que está sendo pesado para a vida dele. Não sei que situação ele está atravessando, mas se você sabe, ajude a carregar. Nos diz um cântico antigo, dá Mi maior aí, por favor, que fala assim: a carga é pesada para levar, mas a montanha eu subirei, se tu subires comigo. Entendeu? A carga é pesada. E tem vezes que nós não conseguimos subir sozinhos, não. Precisamos da ajuda de outro para levar. E muitas vezes estamos levando carga pesada demais sem necessidade. E precisa alguém dizer para aquela pessoa, tire isso da bagagem. E o pecado, diz Hebreus 12, é um pecado que tenazmente nos assedia e que impede que a gente corra com perseverança. Chegue para o seu irmão e diga, abandone esse pecado, meu irmão. Jogue fora, isso é carga demais para você levar. E ajude ele a levar a subir a montanha. A carga é pesada para levar, mas a montanha eu subirei, se tu subires comigo.
entendeu? Ajude o seu irmão a levar a carga. O que tem sido pesado na vida dele. Você pode ajudar a tirar esse peso para que ele suba melhor em sua jornada com leveza de vida. Quinto, abra sua Bíblia em Tiago 5, verso 16. Eu só estou passeando pelas Escrituras, porque ela por si só nos fala. Tiago 5,16. Confessai, pois, os nossos pecados, o quê? Uns aos outros, e orai uns pelos outros. Aqui tem duas mensagens. Há necessidade de nos apresentarmos àquele a quem nós ofendemos e pedir perdão. Confessar uns aos outros, e mais, orar uns pelos outros com um resultado muito claro. Que resultado é esse? A cura para a nossa alma. Tem muita gente doente porque ainda não se confessou e não orou com quem precisava confessar. E é nesse contexto que vem: muito pode a súplica do justo por sua eficácia. Não é porque a oração do justo é poderosa, é porque quando há perdão, há entendimento e oram juntos, o resultado do perdão, da reconciliação será instaurado. É isso que a gente precisa. Ou você acha que a gente não erra com o nosso irmão, com a nossa irmã, não pecamos contra ele? Comunitariamente, a relação interpessoal precisa do exercício da prática, da confissão e do perdão. Isso só acontecerá quando orarmos juntos, perdoando-nos uns aos outros, e aí seremos curados. E aí sim, nossa oração terá resultado. Abra sua Bíblia ainda, em Romanos 15, 14, olha lá, vamos para Romanos novamente. O texto é claro, o apóstolo Paulo nos diz aí: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Novamente a expressão uns aos outros, agora vem acompanhada da expressão admoestar. Nós devemos fazer isto. E de que maneira essa admoestação tem que ser feita? O apóstolo Paulo dá a instrução: eu mesmo a vosso respeito, estejais possuídos de bondade e cheios de todo conhecimento. Não é qualquer admoestação, não. Admoestação com bondade no coração, com amor no coração, com benignidade, fazer para o bem. Não é só chamar a atenção, não é só repreender, é chamar a atenção, mas com bondade, com amor, com um coração cheio de conhecimento, não apenas do fato, mas do que pode produzir benefício na vida de quem está sendo admoestado. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos 15, 14. Cheios de bondade, cheios de conhecimento, possuídos, a expressão aparece aí, de bondade, tomados pela bondade. O contrário, então, é verdade. Quando vamos admoestar e chamar a atenção de alguém, mas não estamos tomados pela bondade, esse resultado não será positivo na vida de quem está tomando conhecimento daquela exortação. É preciso bondade. Por isso que Paulo diz lá: não discipline os seus filhos, para que eles se irem contra vocês. Sabe por quê? Porque quando a gente corrige o filho com raiva, o filho não aprende. Ao contrário, é aí que ele vai se rebelar. Agora, se for correção com amor, eu sempre digo, hoje não, porque já se foram os anos idos, né? Mas quando estavam lá em casa, todos pequeninos, quando iam ser disciplinados, porque a mãe não batia, sabia? Dona Leísa não batia nos meninos. Sabe quem batia? Papai, paiinho. Eu não sei porque que a primeira palavra que os filhos trazem é pai, não é mãe. Não é? E quando o pai disciplina, é mais amado. E lá em casa, de madrugada, sabe quem me chamava para ir lá levar remédio? Ou mamadeira? Não chamavam manhinha, não. Painho, vem cá orar. Painho, tem um remédio para dor de cabeça. Painho, eu estou com... Era painho. Agora, quem é que descia a vara na hora da disciplina? Painho. E nunca perdi o amor dos meus filhos. Agora, sabe como é que eu fazia para discipliná-los? Vem cá,
Débora. Vem cá, Denise. Vem cá, Maurício. E às vezes eram os três juntos, apanhavam abraçados. Se a pena fosse coletiva, a surra era coletiva. Um levava mais do que o outro, porque, né? Denise sempre apanhava fora do lugar, porque ela se mexia muito. Mas eu dizia, vocês vão apanhar por isso e por isso. O que vocês fizeram não foi correto, isso. E tem mais, ainda vão ficar de castigo tanto tempo, por causa disso. Aí depois vinha a disciplina. E só uma vez eu disciplinei sem fazer assim, e depois fui chorando pedir perdão a eles. Porque não fiz por bondade, por amor, fiz com raiva. E tive que pedir perdão a eles e pedir de púlpito à igreja. Porque tinha pecado contra os meus filhos. E eu louvo a Deus porque os três estão nos caminhos do Senhor. Cada um com as suas dificuldades, mas nunca se afastaram. Porque quando a gente disciplina com amor, irmãos, quando a bondade da admoestação é possuída em nosso coração para chamar a atenção, e fazemos com conhecimento de causa, sem simplesmente estabelecermos nossos métodos e critérios, a pessoa é ganha e é salva. Amém? Isso é relacionamento. Versículo 32 de Efésios, capítulo 4. Vamos lá, que eu já estou terminando. Ah, Jesus bondoso. 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Novamente a expressão uns aos outros. Antes de quê? Antes da mentira, antes da ira, antes do roubo, antes de falar qualquer palavra torpe, antes de dizer aquilo que não serve para edificação, antes da amargura contra o irmão, antes da cólera, antes da gritaria, antes da malícia contra ele, antes de tudo, para com os outros, sede o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Completo o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 15, versículo 14. Será que temos exercitado isso em nossas relações interpessoais, comunitariamente, como igreja, ou mesmo dentro de casa, em nossos lares, em família? É preciso pensar, porque esta regra, uns aos outros, é que está estampada nas Escrituras, como básico para a nossa vida comunitária, como membros uns dos outros no corpo de Cristo Jesus. Hebreus 10, 24. Para você não achar que só Paulo falava essas coisas, olha o que o escritor sagrado diz aqui em sua carta aos Hebreus 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideração ao seu irmão, a importância dele para a comunidade, para a igreja, para o ministério dele, considerar quem ele é, o que ele faz. Este tipo de comportamento, de atitude uns para com os outros, vai estimular e vai haver produtividade na igreja. Olha, eu não sei você, mas você já experimentou incentivar alguém por alguma coisa que ele está fazendo e ver o resultado depois? É diferente, né? Quando você considera o irmão e estimula, muito bem, irmão, vai lá, às vezes não foi nem do seu gosto, mas ele tentou fazer o melhor, aí você elogia, o próximo vem melhor. Agora o menino tira, eu acho que era por isso que eu só tirava a nota da média. Eu tirava, me esforçava para estudar, que nunca fui tão estudioso assim, é bom que vocês saibam disso, e os garotos aí não copiem, por favor. Eu era de aprender em sala ou naquilo que eu li e pronto, eu nunca fui de ficar com cara enfiado em livro, não, nunca. Depois de adulto é que a gente tem que obrigatoriamente fazer isso, mas não copie isso não, viu? Mas aí eu me esforçava, aí tirava lá 8,5. Quando chegava em casa, meu pai não, graças a Deus, mas minha mãe dizia assim, por que não tirou nota mais alta?
Que ducha de água fria. Eu tirei um 8,5, minha mãe. Devia ter tirado 10. Para isso eu pago escola. Meu Deus do céu. Que estímulo eu vou ter para estudar? Se eu estou na média, passei acima dela, aí eu vim, teve um ano que eu fui reprovado, tomei bomba em tudo. Boletim colorido, olha que beleza. Tudo vermelhinho. E agora, tinha que me estimular, né? Por força da situação, reclamou porque eu fui reprovado, mas disse, meu filho, vamos ajudar, vamos ver o que você faz para que o ano que vem. Pronto, melhorou o negócio, e eu, no outro ano, passei por média em tudo, me lembro, 7ª série. Levei bomba, mas na 7ª série, quando fui refazer, passei por média alta em tudo, e de primeira, foi o único ano que eu não fiquei em recuperação em matéria nenhuma. Foi a 7ª série. Porque naquele tempo tinha segunda época, hoje vocês não sabem o que é isso não, viu? Só podia ficar em 2 matérias. Eu sou dessa época, de segunda época. Todo ano eu ficava geralmente em 2. E sabe quais eram as 2 que eu ficava? Geografia e História. Já era certo, Geografia e História era a segunda época. E Deus me chama para ser pastor, para cuidar da língua portuguesa, para conhecer Geografia e conhecer História. Olha aí, como é que Deus faz, Você leva bomba todo ano, pois você vai lidar com História e Geografia. Agora, se eu fosse olhar para o desestímulo que muitas vezes eu recebi, eu estaria aqui? Não. Só para contar uma historinha para vocês. Você sabe qual foi a única matéria, a primeira, que eu tomei bomba no seminário? E que tive que voltar depois para pagá-la? Só uma. Sabe qual era o nome da matéria? História e Geografia Bíblica. A única. Então, faz parte de mim mesmo. Geografia não era comigo. Mas aprendi. Graças a Deus. Hoje eu sei mais ou menos, né? Norte, sul, leste, oeste. Não vou dizer que eu sei não, porque se perguntar, eu não sei nem para onde a gente está virado aqui. Não sei. Se é nascente, se é poente. Mas o que eu quero dizer, estimule. A gente é muito levado a só repreender. O texto aqui diz, Hebreus 10, 24, estimule os outros, considere ele, para que ele faça as boas obras dele, faça isso com amor. Diga, muito bem, meu irmão, gostei da atividade que você fez. Elogie lá, valeu, o salão ficou muito bonito, a ornamentação ficou linda, excelente. Não gosto muito dessas flores não, mas está lindo. Mulher que cozinha todo dia. Se o marido não disser que está bom, misericórdia. Tem que elogiar. Aí quando eu não falo, já sei que não está bom. Já sei que não está bom. Aí ela diz, e parece que não está bom todo dia, porque não tem elogio. Agora quando eu como muito, que eu repito, trepito, ela sabe, é elogio. Porque eu não sou de comer muito. Então, estimular o outro aqui no reino de Deus faz parte da vida do relacionamento interpessoal. Você tem estimulado seu irmão a produzir na igreja? Você tem estimulado o seu pastor a produzir? Tem chegado e dito para ele, pastor, valeu, foi. Estímulo faz bem às boas obras. E faça isso por amor, não por obrigação. Amém? Versículo 12 de Efésios, estou terminando. Capítulo 4. Efésios 4, 12. Encerrar o mês do relacionamento não é fácil não, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo Jesus. A visão nossa é que sejamos aperfeiçoados no corpo de Cristo Jesus. É preciso, meu irmão, minha irmã, a gente entender de maneira muito clara que nós somos responsáveis pelo aperfeiçoamento do outro. Versículo 13 de Colossenses 3. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Duas relações aqui, novamente o perdão.
E agora, suportar. E a palavra suportar aqui, deixa eu dizer para você não ir para casa entendendo errado. Eu tenho que aguentar o irmão Beltrano, tenho que aguentar aquele irmãozinho, porque, olha, não dá. Mas como ele é crente, é mesmo da igreja, senta comigo ali no banco, eu vou aguentar ele daquele jeito mesmo. Não, a palavra não é isso não. A ideia aqui não é que você tem que aguentar o seu irmão do jeito que ele é. Se ele não quer mudar, vá chamar a atenção dele com amor, admoeste-o, tente corrigi-lo. A ideia aqui de suporte é de sustentação. É o suporte que está segurando aquela caixa de som, que está segurando aquele aparelho de TV, que está segurando aquele relógio, que está segurando essas lâmpadas, suporte. Eu devo servir de sustentação para o meu irmão, segurá-lo, ajudá-lo. Isso é suportar uns aos outros. Se bem que tem alguns irmãozinhos que a gente tem que suportar mesmo, isso é bem verdade. Mas a ideia não é esta aqui. Uns aos outros é sustentar o seu irmão. E por fim, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte: como temos vivido a nossa relação comunitária, fraterna, como membros uns dos outros? De que forma tenho exercitado o meu relacionamento interpessoal? Como essa expressão uns aos outros tem em minha vida influenciado? De que forma está estampada no meu viver diário? Que Deus nos abençoe. Olha o que diz 1 João, versos 3 e 4 do primeiro capítulo. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. 1 João 1, 3 e 4. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Se queremos, ó, irmãos, vivermos de maneira como o Senhor nos ensina, na pessoa bendita de Cristo Jesus, certamente todos nós teremos uma alegria completa e plena, porque estamos vivendo dentro do padrão da nossa fé, conforme o Evangelho nos ensina. Que Deus nos abençoe. Amém? Fica de pé. Eu não costumo fazer isso. Você sabe, você pode dizer alguma coisa aí para o seu irmão do seu lado sobre a expressão uns aos outros? De tudo que você ouviu aqui, tem algum que lhe chamou a atenção? Vira aí para ele e diz: ó, Josélia, estimule um ao outro, viu? Rose, perdoe-me um ao outro. Diga, é a prática comunitária. Suporte uns aos outros, perdoe uns aos outros, estimule uns aos outros, seja benigno um para com os outros, admoeste uns aos outros, perdoe uns aos outros, ore uns com os outros, para ser curado. Ah, como a gente está longe, né? Estamos muito mais para o isolacionismo e individualismo do mundo moderno do que para a prática comunitária antiga, mas real, porque é de Deus, é vivida na comunidade que tem Cristo Jesus, de quem somos membros do seu corpo, a sua igreja. Que Deus nos